Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Sejam bem-vindos, meus amados, a mais uma transmissão ao vivo, mais uma palavra viva ao seu coração. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, muitas coisas vão acontecer. Vamos que vamos, gente, vai chegando, dando o seu like, dá tempo de compartilhar nos grupos que você participa, no grupo do Telegram, nos grupos do Telegram, grupo do WhatsApp que você participa. Então vá lá, meu irmão, minha irmã. Vamos compartilhar. O que eu tenho notado, gente, que eu tenho visto muitos nomes novos aqui, gente. Isso é muito legal. Muita gente nova chegando no canal. Muita gente com sede de Deus. E eu também, gente, eu gostaria também de te convidar para participar dos nossos grupos do WhatsApp. Na última live, gente, o pessoal falou que não tinha vaga mais no grupo do WhatsApp. Então, gente, no grupo 1 ainda tem vagas. Então eu coloquei o link do grupo 1, que está aqui na descrição da live. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, está no link aqui, você vai clicar aqui nessa setazinha e você vai lá e participa do grupo do WhatsApp. Lembrando que o grupo do WhatsApp, gente, ele é um grupo fechado, não é um grupo aberto, tá bom, gente? Por quê? Só eu publico, justamente para te direcionar nas mensagens da Nova Aliança. Todo dia eu publico lá um áudio, gente, devocional. Então os devocionais têm falado muito aos corações. Então participe do nosso grupo do WhatsApp e também do grupo do Telegram. O grupo do Telegram, gente, o chat é aberto. Então você pode falar à vontade. Mais uma coisa, gente, aproveitar que o pessoal está chegando. Com relação ao nosso Spotify. Spotify é uma plataforma de áudio, gente. Muitas mensagens lindas lá. A Amanda baixou muitas mensagens do canal aqui e colocou lá como áudio na plataforma Spotify. O link está aqui também na descrição da live, gente. A Amanda também fez um trabalho bacana lá no Spotify. Então, meu irmão, minha irmã, tem tudo aí, recurso para todo que é lado. Tem o Telegram, tem meu Facebook, tem um grupo do Facebook. Gente, tem WhatsApp, tem Telegram, tem aqui o YouTube. Gente, tem tudo para você ter uma conexão incrível com Jesus. Irmão, minha irmã, eu estou recebendo muito depoimento, gente. É muito testemunho. Só que as pessoas mandam testemunho e não gravam, né? Muitas pessoas têm vergonha de gravar. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho recebido muitas pessoas. Hoje eu recebi de um jovem, ele falando que ele está tão feliz que ele foi liberto da religiosidade. Ele era extremamente religioso e hoje ele está se sentindo livre, tirou um peso das costas. Gente, isso é lindo, isso é um grande testemunho, gente. Só o fato de você ter se ligado, que você tem uma conexão profunda com o Pai, com Jesus, e a religião te impedia disso e você foi liberto disso, isso é um grande testemunho. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O maior problema hoje das pessoas viverem os planos de Deus é a religiosidade, além da incredulidade. Então eu preciso de alguns testemunhos. E como é que é esse testemunho? Você participa do meu grupo do Telegram ou do WhatsApp e lá você me chama no privado, você vai mandar um áudio de 4 minutos e lá você vai falar seu nome, a cidade de onde você está falando, quantos anos você tem, se você quiser,
E lá você vai falar como era a sua vida antes da nova aliança e como está a sua vida agora. Gente, testemunhos que você está hoje vivendo em paz. É um grande testemunho. Tem gente aí, gente, que não tem paz na vida e acha que isso não é possível. Então, meu irmão, minha irmã, eu acho que eu convido você a gravar esse testemunho de 4 minutinhos para mim. Então, entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram e me manda no privado um áudiozinho de 4 minutos, uma foto sua, só isso. Teu nome, seu nome, é algo simples. Seu nome, cidade, como estava a sua vida e como está hoje depois que você encontrou a nova aliança. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Eu sei que tem muitos testemunhos, eu sei que muitas pessoas têm vergonha de gravar. Mas, gente, não tenha vergonha, sabe por quê? O teu testemunho pode salvar uma vida. Assim como o meu testemunho salvou vidas, o seu pode salvar vidas. E tem cada testemunho lá, gente, que é coisa louca de lindo. São testemunhos verdadeiramente que mudam radicalmente uma vida. Então faça isso, meu irmão, minha irmã. E se você não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se agora. Clica ali no sininho para receber notificações. E inscreva-se também no nosso novo canal Casamento.com, onde nós falamos de relacionamento, casamento, divórcio, relação com filhos, vários vídeos que vão rolar lá. Tá bom, gente? Para você participar do grupo do Casamento.com, você clica aqui, que está aqui na descrição da live, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu vou falar um tema bem polêmico. Os religiosos vão pular hoje, ô glória! Gente, a religiosidade é a destruição. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso, gente. A religiosidade é algo que te afasta de Deus de uma forma muito profunda. Eu tomando ali de chazinho, minha amada esposa fez um chazinho pra mim, ó. Coisa linda, né? Te amo, meu amor. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você. A religiosidade destrói sua vida. E tem passagens na palavra de Deus que os religiosos, eles focam nessas passagens sem ver o contexto delas. Eu vou falar isso, gente, porque eu fiz isso. Eu pegava algumas passagens que eu achava que era do meu interesse, algo que, Deus está falando aqui, só que eu não lia o contexto, gente. Eu não olhava o contexto da mensagem, eu não olhava a mensagem que vinha anteriormente, a posteriormente. Então, gente, eu fazia verdadeiramente uma interpretação equívoca. E hoje, a maioria dos cristãos vive impregnados na religiosidade. E o tema dessa live, gente, é pedir, buscar e bater. Agora eu te pergunto, para a gente começar essa live, gente, essa passagem está em Mateus 7. Você precisa pedir, você precisa buscar e ficar batendo, insistindo em oração para que Deus te dê as coisas que você precisa? Sim ou não? Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Você acha que você tem que ficar pedindo, que você tem que ficar buscando e batendo? O que isso quer dizer, gente? Insistindo com Deus para Ele te dar o que você precisa? Não, oh, glória, eu amo esse meu povo. Isso que é, muita gente aqui já conhece, né, meu irmão? Mas eu sei que alguns não conhecem. Mas, gente, eu quero explicar hoje para você, que você entenda definitivamente a passagem de Mateus 7. Essa passagem de Mateus 7 é a que as pessoas mais usam para se desculparem e ficar pedindo as coisas para Deus. Quem me segue há algum tempo sabe que eu sou totalmente contra pedir alguma coisa. Contra pedir algo para Deus, porque pelo meu entendimento profundo da nova aliança, pelo que eu estudei, pelo que me foi revelado ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, tudo foi nos dado pela obra consumada da cruz. Tudo, absolutamente tudo, para nós vivermos uma vida maravilhosa e incrível. Então, meu irmão, minha irmã, pedir alguma coisa para Deus, eu não estou falando, se você quiser pedir, você peça. Eu não peço. Eu estou falando como eu vivo, como minha vida mudou. Eu não peço, meu irmão, minha irmã, porque eu acho uma afronta à cruz de Jesus. Se Jesus morreu
E quando ele bradou, está consumado, eu recebi tudo o que eu precisava para viver uma vida plena. Eu recebi amor, provisão, eu fui salvo, eu fui curado, eu fui lavado. Gente, eu recebi tudo na cruz. Então o que eu vou pedir, gente? Como disse a irmã, nós precisamos aprender a nos apropriar pela fé. Uma frase, tem uma live minha que eu falei: você não tem porque não pega. Exatamente, pegar o que te pertence, se apropriar pela fé e viver uma vida plena. Mas antes de eu explicar profundamente hoje, meu irmão, minha irmã, com relação à parábola em que Jesus diz para pedir, buscar e bater, gente, antes disso eu quero analisar um outro versículo com você. Vamos analisar hoje. Gente, outra coisa, aproveitar. Eu sempre gosto de indicar livros, né? Já indiquei Amor, Nova Aliança, e tem esse aqui também, gente, Não Há Limites, do nosso amigo Reinhard, que ele fala muito sobre apropriação pela fé. Maravilhoso. Se quiser comprar, vai lá no Google, digita o nome dele, que vai aparecer os livros dele, e aí você compra, tá bom? Sem Limites o nome. Não há limites, melhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando o apóstolo Paulo pediu... Gente, olha só. Apóstolo Paulo, você lembra do espinho na carne? Tem uma passagem, gente, que Paulo, ele pediu que Deus resolvesse o problema do espinho da carne dele. E Deus não respondeu a sua oração e não removeu o espinho da carne dele. E muitas pessoas discutem sobre o que poderia ser esse espinho. Alguns dizem que era uma enfermidade que ele tinha, mas, gente, no meu entendimento, o contexto, se você lê o contexto da passagem, é muito claro, que era um demônio que instigava a perseguição contra Paulo em todo lugar que ele ia e causava muito sofrimento físico nele. Olha o que está escrito, gente, em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Se você tiver a sua Bíblia, pegue e me acompanhe. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, disse Paulo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gente, eu amo demais Paulo, gente. Em outras palavras, gente, Deus disse para Paulo assim: Paulo, você não precisa me pedir para solucionar os seus problemas. Você tem com você aí a minha força para ser forte em qualquer situação em que você se encontrar. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo para você agora que está aqui. Você que está me ouvindo, você não precisa me pedir, você não precisa pedir nada para Deus, para que Ele solucione o seu problema, porque você tem aí a força dEle e a graça dEle te basta para fazer o que Ele quer em qualquer situação que você se encontrar. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio, eu tenho, gente, é muita convicção disso no meu coração. Eu creio que a gente ficar implorando a Deus para que Ele conserte as coisas da nossa vida limita totalmente nossa caminhada, gente. Limita. E não há limites. Deus, Ele não impõe limitações a seus filhos. Ele não impõe nenhuma limitação aos seus filhos. Mas eles mesmos se limitam através da incredulidade do seu coração. Gente, depois de Deus lhe dizer que o problema não seria resolvido, ele disse para Paulo que não ia resolver, Paulo entendeu isso. E Paulo, apropriando-se pela fé, tomou posse do poder do Senhor para a sua vida. Gente, eu fico feliz porque o Senhor respondeu a Paulo de uma forma muito clara. Caso contrário, gente, ele teria continuado a orar pelo resto da sua vida e não teria andado no poder que estava disponível para ele. Gente, você anda no poder de Deus que está verdadeiramente disponível para você, meu irmão, minha irmã?
Você está pedindo para Deus para tirar esse espinho da tua carne? Gente, tem pessoas que você pode ter vários espinhos na sua carne. Gente, tem pessoas que têm vício em masturbação. Tem pessoas que têm vício em pornografia. Tem pessoas que têm vício em sexo. Tem pessoas que são viciadas em drogas, em várias coisas, gente. São espinhos na carne. O que é espinho na carne, gente? É quando a tua carne fala mais alto e você não resiste à sua carne. É um espinho que te incomoda. Não adianta, como, gente, o maior exemplo de Paulo, não adianta ficar orando insistentemente com Deus, pedindo para Ele te tirar esse espinho, porque Ele não vai tirar. E Ele falou para Paulo, e fala para você e fala para mim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa aí, nessa tua fraqueza aí, nesse teu espinho. Tá entendendo, gente? Olha como é profundo isso. Muitas pessoas, eu já vi, gente, em um vídeo, a pessoa assim: Senhor, me tira do adultério. Gente, misericórdia. Como que é a pessoa, é uma iniciativa dela. Deus não vai fazer isso, Ele não vai tirar teu espinho, gente. Como Ele fez com Paulo, porque o poder dele vai se aperfeiçoar aí. E Paulo se apropriou, tomou posse pela fé desse poder, e hoje ele está vivendo, ele começou a viver uma vida incrível. E é isso que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Você precisa verdadeiramente se apropriar pela fé do poder do alto para vencer a sua carne. Você pode ser que tem gente que é cristão que está orando 20, 30, 40 anos por um espinho na carne, gente. Mas, meu irmão, minha irmã, com relação ao versículo que nós vamos analisar hoje, gente, muitas passagens da Bíblia se repetem nos evangelhos. Algumas coisas que estão em Mateus, está lá em Marcos, está lá em Lucas, você tem que analisar, gente. E muitas pessoas pegam a parte da escritura que mais interessa a elas. Então, por exemplo, essa escritura que fala que você tem que pedir, buscar e bater. Gente, para você compreender melhor o que Jesus realmente tentou transmitir com esta parábola, a gente precisa ler essa passagem vagarosamente, atenta nos dois evangelhos, de Mateus e de Lucas, porque a mesma passagem se repete em Lucas. Em Mateus, gente, 7, muitas pessoas usam essa passagem para, no caso, falar que você tem que insistir na oração, Mateus 7, e também naquela passagem do juiz iníquo, que é totalmente absurdo, gente. Lá a mulher fica insistindo com o juiz para que o juiz faça justiça, um juiz pecador. E as pessoas falam: aqui ele está falando para você insistir na oração. Gente, ali ela está falando de justiça. Ela implorou ao juiz para que se fizesse justiça. E lá depois fala, gente, e nós, eu e você, nós somos justificados em quem? Em Cristo. Não tem nada a ver com pedido, gente, material, ficar insistindo na oração, a mesma oração, não tem nada a ver. As pessoas pegam coisas isoladas na palavra e começam a profetizar, gente. Gente, Mateus 7, vamos ler comigo. Se você está com Mateus 7, abre Mateus 7, versículos 7 a 12, olha o que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Gente, as pessoas só usam isso. Então eu tenho que pedir insistentemente, eu tenho que buscar, eu tenho que bater até a porta abrir, eu tenho que insistir, eu tenho que fazer campanha de oração, eu tenho que orar 30 dias, eu tenho que quebrar as muralhas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Continuando o versículo: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Aí, meu irmão, minha irmã, você pega essa mesma parábola e vamos para Lucas. A parábola em Lucas está em Lucas 11, versículos 5 a 13. Pega aí na tua Bíblia. Lucas 11, versículos 5 a 13. Olha o que diz. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo em que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Ou seja, ele está pedindo uma ajuda para o amigo aqui. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Parecida com Mateus, né? Agora vá lá, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em vez disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora o desfecho de tudo, gente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meu irmão, minha irmã, está muito claro, né? Isso aqui, gente, não é revelação, não. Isso aqui é gramática. E a gente, se você ler essa parábola, gente, lendo essa parábola, nos 2 evangelhos, algumas coisas ficam muito claras, gente, para mim. Em Mateus, Jesus diz que Deus dará boas coisas aos que lhe pedem. Versículo 11. Mas Lucas nos conta a mesma história, dizendo que o Pai nos dará o Espírito Santo, no versículo 13. Gente, se você olhar na linguagem original do Evangelho de Mateus, gente, olha só, original, você pega a Bíblia, vai lá no original grego e veja o que está escrito. No original grego, a palavra coisas, que fala, as coisas que Deus te dará coisas, não está lá no original, gente. Quando foi, no caso, veio para o português ou para outras traduções, colocar a palavra coisas, meu irmão, minha irmã. Não tem coisas lá. Lá no original grego, simplesmente diz que o Pai dará o bem àqueles que pedem. Dará o bem, não está escrito dará coisas. E eu creio que Lucas é quem expressa claramente que o bem, esse bem que o Pai quer nos dar, é o Espírito Santo, gente. E nessa passagem não encontramos evidência nenhuma de que precisamos convencer a Deus a nos dar todas as coisas e suprir as nossas necessidades que nós queremos que Ele supra, meu irmão, minha irmã. É muito claro isso. Em várias lives, gente, eu disse, e está escrito na palavra de Deus, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos materiais. Tudo já nos foi dado. Você não tem porque não pega, porque você não tem fé, porque você não se apropria, porque você tem um coração incrédulo, porque a religiosidade tomou conta da tua vida. Por isso que você não tem, meu irmão, minha irmã. Está entendendo? Só que, meus amados, uma coisa que tem que ficar muito clara. Eu recebi mensagem uma vez de uma pessoa que ela falou: Vinícius, eu estou me apropriando da fé disso, daquilo, e eu me aproprio da fé, Aí eu perguntei para ele, para essa pessoa, eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está se apropriando pela fé, você subiu os degraus? O que você está apropriando da fé? O que você está se apropriando da fé? É o que Deus quer para você ou o que você quer? Ele ficou calado, então ele não entendeu. Meu irmão, minha irmã, não é
uma palavra mágica que sai da tua boca que as coisas começam a acontecer. Não é assim, meu irmão, minha irmã, que acontece. Não são palavras mágicas que vão fazer as coisas se manifestarem, meu irmão, minha irmã. Não é. Deus não é um gênio da lâmpada que você fala, esfrega na lâmpada e as coisas aparecem. Gente, eu perguntei para ele, irmão, você subiu as escadarias da fé? Ele falou, que escadaria da fé? Tem uma live que eu fiz na série Grão de Mostarda, das 4 escadarias, os 4 degraus da escadaria da fé. O primeiro degrau, gente, é você reconhecer que você não é nada sem Deus. O segundo é você criar intimidade com Ele. E, gente, as pessoas querem sair do primeiro degrau para o quarto, ou nem passar pelo primeiro e para o quarto direto. Não tem como. Você tem que ir degrau a degrau. O segundo degrau é intimidade com Deus. O terceiro degrau, você conhece o plano de Deus para a sua vida. Ou seja, quando você cria intimidade com Ele, você conhece o plano, e você conhece o que Ele quer para você. E aí você, no quarto degrau, se apropria pela fé do que é a vontade dEle para a sua vida. Não é só se apropriar pela fé, meu irmão, minha irmã. Não são palavras mágicas. É um processo de transformação. É uma metanoia no teu coração. É dia a dia, de fé em fé. Não é algo que acontece de hoje para amanhã. É uma busca. É um processo, meu irmão. Transformação, metanoia, renovação da mente. Hoje, meu irmão, minha irmã, é muito claro o plano de Deus para a minha vida. Eu só me aproprio pela fé. Mas, gente, foi um caminhar, gente, de 3 anos. Então, busca, não adianta você querer viver os sonhos de Deus, gente, se apropriar pela fé do plano dele para você, sem você conhecê-lo intimamente, sem você conhecer o que ele quer para você, sem você conhecer o que está pronto para você no plano espiritual. Porque se você se apropriar de algo que não está no plano dele para você, você não vai receber. Aí a pessoa, esse negócio de apropriação da fé não dá certo não. Então eu vou voltar para a igreja, e vou voltar lá para a igreja e vou fazer campanha de 20 dias. Então vai, meu irmão, minha irmã. Infelizmente é assim que acontece. As pessoas querem resultados instantâneos, meu irmão, minha irmã. E eu tenho feito essa série de lives na segunda-feira, andando em amor, porque, gente, pare de buscar qualquer outra coisa que não seja o amor dele. Porque quando o amor dele for revelado na tua alma, quando você entender que ele te amou primeiro, quando você entender que você precisa ser amado por ele, para que esse amor flua de você, você não quer saber de mais nada. Você só quer a presença, você só quer o amor dele, você só quer estar com ele. E ele começa a acrescentar. Gente, é coisa mais linda, gente. Mas como eu falei, é um processo. Assim como o irmãozinho aqui, eu acho que é o Kleber, que mandou uma mensagem que ele está encantado com a nova aliança, que ele era muito religioso e ele nunca teve uma intimidade com Deus tão grande, papapá, papapá. Tem um contraste de pessoas, gente, que nos procuram e fala assim: Vinícius, estou passando uma situação assim, 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 pá, 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 pum. Gente, para quem me conhece é papo reto. Eu chego, esse teu problema? Então tá, vamos começar? Aí eu já falo assim: irmão, olha só, depois que você já contou teus problemas, né? Então você vai assistir 26 lives para começar da série Está Consumado. Depois você vai assistir 21 da Grão de Mostarda. E você vai fazer exatamente o que eu falo em todas as lives. O que eu proponho para você, se você quiser, você propõe. Lá tem tudo, tem como buscar intimidade, libertação da ansiedade, da preocupação, da culpa, tem um monte de coisa. Acompanhe minhas orações. Gente, no outro dia, a pessoa conta a mesma história. É humanamente impossível ela ter assistido mais de 50 lives, porque o dia, gente, tem 24 horas. Cada live é 1 hora. Não assistiu as lives. E as pessoas querem que você pegue na mãozinha dela e alimente a autopiedade dela. E eu não vou fazer isso, gente. Gente, eu não vou pegar na mãozinha, porque não é o meu papel. Meu papel é apontar para Jesus. Meu papel não é conduzir. Meu papel é apontar. Por isso que eu falo que Jesus, no meu coração, na minha fé, ele é o único pastor. Ele, eu indico o pastor, eu aponto o pastor. É ele, é ele. Eu sou um conselheiro, eu não sou mediador, gente.
Vinícius, qualquer pregador, pastor, seja quem for, não é mediador, é apenas um conselheiro. E, gente, o que eu mais vejo aí na internet são canais alimentando a autopiedade. Orações que o cara começa a orar e fala assim: tira esse complexo da pessoa, tira essa ansiedade. Deus não vai tirar nada, porque na palavra é muito claro que Ele não tira a ansiedade, Ele não tira a preocupação, Ele não tira o medo, porque isso, a graça dele é suficiente. Não foi isso que Ele falou para Paulo, gente? Agora você tem que se apropriar dessa graça dele. Você tem que se apropriar desse poder que está em você. Então, meu irmão, ao contraste, tem pessoas que entendem, decolam. Tem outra gente que não querem. Não querem. E meu irmão, minha irmã, quando me procura no privado, gente, eu sou muito legal, eu sou irmão, eu amo vocês. Gente, sou humano. Gente, quem me conhece mais aqui, eu tenho algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, sabe como é que eu sou. Mas, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa começa de autopiedade, eu fico doido. Porque eu entendo, gente, não é pelo bem dela, que a autopiedade destrói uma pessoa, gente. E a pessoa que está com autopiedade, ela quer que você sinta pena dela. Ela se sente realizada quando você sente pena dela. E eu não vou sentir pena dela, porque Jesus, quando ele viu aquele homem no tanque de Betesda, e Jesus falou: pega a tua cama, pega teu leito e anda, vai embora, pega teu leito e vai embora. Ele perguntou assim pro cara, falou assim: por que o que você deseja? Eu quero ser curado. Mas não tem ninguém para me jogar na piscina, porque como vão me jogar na piscina, já chegou em outro lá no lugar, já jogou, eu não consigo andar, ninguém me ajuda. Cara, era a autopiedade que aquele homem estava, e Jesus não falou, não perguntou nada disso a ele. A gente começa a querer se justificar com Jesus, gente, para com isso. Sabe o que Jesus falou para o homem? Levanta e mete o pé e anda, pega teu leito e vai embora. E a gente fica contando historinha, gente. Jesus, gente, ele fala: não use de vãs repetições. Ou seja, gente, papo reto com ele. Gente, eu falo com Jesus que nem estou falando com vocês aqui, gente. Eu deito aqui, eu amo ficar aqui nesse cantinho, eu tenho uma rede aqui em casa, eu adoro deitar na rede ali na varanda, ou aqui, abaixo dessa cadeira, eu boto uma musiquinha de soul, que aqui eu começo: Jesus, é isso, Senhor, eu te amo, tal. E detalhe, eu falo o que tem que falar, fico quieto, entro na presença e fico quietinho, só desfrutando da presença dele, lendo a palavra dele, louvando ele, adorando ele, agradecendo a ele, gente. Isso que é oração, isso que é comunhão, isso que é intimidade. É assim que se encontra intimidade. Não pegar a tua lista de compras e começar a se lamentar, gente. Meu irmão, minha irmã, continuando aqui na passagem, como eu falei, gente, isso aqui, gente, foi algo que também me impactou. Não tem coisas lá no grego. Tem o bem. Deus vai dar o bem a quem pedir. E o bem é o Espírito Santo, gente. Sabe por quê, gente? Quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo habitando em você, e ele está fluindo, o fruto do Espírito vai fluir de você. Gente, quem conhece os pensamentos de Deus? O próprio Deus. E, gente, o Espírito Santo é o quê? É o próprio Deus, gente, em você. Então, se ele conhece os pensamentos de Deus e ele habita em você, ele vai te conduzir dentro do quê? Do plano de Deus para a sua vida. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Só que as pessoas complicam tanto, gente, uma coisa tão simples. Eu falo isso, gente, porque eu errei muito e eu não quero que você erre. O que eu vejo por aí na internet, eu fico doido, gente, e às vezes eu fico muito indignado. Até minha mãe uma vez falou: pô, filho, você fica tão indignado. E eu falei: mãe, eu fico indignado com a mesma coisa que Jesus ficou. E com que Jesus ficou indignado quando ele esteve aqui na terra? A única coisa: a religião. Gente, a religiosidade me deixa doido, que eu vejo por aí. Essas campanhas malucas de oração que não tem nada a ver. Campanha de oração para mim é falta de fé, gente. Fé é papo reto. Falou uma vez, creu, virou as costas e tem certeza no teu coração que ele vai fazer. Isso é fé. Aí você repete, no outro dia ele olha para tua cara:
Meu filho, você já falou ontem? De novo? Gente, é bem assim, meu irmão, meu irmão. Então, gente, próximo aspecto aqui que a gente pode analisar gente, em várias lives eu disse, e está escrito na palavra de Deus, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos materiais. Já falei isso em várias lives, já mostrei na palavra, tudo já nos foi dado. E o próximo aspecto que eu quero analisar com você aqui, que Lucas descreve muito claramente, é que Jesus, ele está falando nessa passagem sobre intercessão, gente. Se você pegar a passagem de Lucas, aquela parte inicial que eu li, ele fala assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Gente, isso aqui é um amigo intercedendo por outro. Então o contexto da parábola, gente, aqui em Lucas, sobre pedir, buscar e bater, é bem óbvio que é intercessão, gente. Eu creio que isso está bem explicado. E eu fiz uma live, gente, para você entender, mas Vinícius, como assim intercessão? Então, como é que intercede por outra pessoa? O que ele quis dizer aqui, gente? Aí é uma outra live. E eu fiz uma live lá na série Está Consumado, chamado Intercessão na Nova Aliança. Como orar por outras pessoas. Tá bom, gente? Na intercessão, gente, nós pedimos, buscamos e batemos porque não é para nós, mas por aqueles por quem estamos orando. Só que, gente, não adianta você orar pelos outros se você não sabe a vontade de Deus para a vida do outro. Como é que você vai pedir algo, aí a pessoa fala assim... gente, o que mais acontece? Eu tenho muitas pessoas aqui estão com problema de relacionamento. Muitas pessoas. Aí a pessoa fala assim: Vinícius, meu marido foi embora. Ora por mim. Como que essa pessoa quer que eu ore? Ela quer que eu ore assim: Senhor amado, vai lá onde está o marido dela. Agora. Não é assim que eles oram? Agora. E quebra aquele coração de pedra. Que ele tenha agora consciência que ele está adulterando. E ele volte agora para a casa dele. Em nome de Jesus. Não é assim, gente? E aí o que acontece? O marido não volta. Aí a pessoa que orou fala assim: mas irmã, você tem que ter fé. A tua fé foi pouca. Bota a culpa na irmã. Gente, aí a pessoa fala assim: a tua fé está fraca, irmã. Então fala o seguinte: vamos jejuar. Jejuar para o teu marido voltar. Aí a mulher vai lá jejuar. Vai emagrecer alguns quilos, mas não vai adiantar nada. Aí não deu certo. Então você vai ter que fazer a campanha da quebra da muralha. Para quebrar a muralha do coração, porque o teu marido está com uma muralha, que o diabo está lá tentando ele. O cara largou a mulher porque ele quis, cara, adulterou porque ele quis. Aí é o diabo. Aí começa a falar que é espírito. Eles falam muito isso, né, gente? Que colocaram, fizeram uma macumba lá, e feitiçaria, que ele foi enfeitiçado. Misericórdia, gente, fuja disso. Gente, eu ouvi hoje uma pregação, quando eu vou para academia, gente, eu adoro ficar ouvindo Joyce Meyer. Eu boto o fone, vou malhando e fico ouvindo a pregação dela. E hoje ela falou uma coisa incrível. Ela falou assim: gente, sabe como é o problema dos cristãos? As pessoas não querem ser cristãs, não querem vir conhecer Jesus, não querem dedicar a vida a deles. Sabe por quê? Sabe por que eles não querem? Porque os cristãos não dão exemplo. Porque os caras olham essas coisas absurdas, os caras: eu vou pra lá nada. Gente, é exatamente isso. A maioria dos cristãos eu já pensei assim, gente. Às vezes vinha uma pessoa, eu olhava aí, lá vem aquele crente chato. Eu pensei assim quando eu vivia no mundão aí, gente. Porque a minha visão era totalmente o que a maioria das igrejas nos mostram. Não é aquela coisa que você amar a pessoa, você não precisa ficar falando de Jesus. Ame a pessoa, meu irmão, minha irmã. Ame o teu próximo, dê um sorriso para ela, dê um abraço nela, ame essa pessoa. Quando você ama alguém, você está levando Jesus para ela. Você não precisa abrir a boca para falar uma palavra. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que acontece. As pessoas metem um pé e falam que eu não vou participar de igreja, nada. A pessoa está dentro da igreja: eu sou crente,
Cara, mó quebra-pau, é vizinho. Mó quebra-pau, marido, panela voando, xingando o marido, filho apanhando. Aí a pessoa, eu vou ser crente? Tá maluco. Gente, é complicado. Mas eu creio em nome de Jesus que já está mudando muita coisa. Porque, gente, é de vida em vida. Eu tenho certeza aqui que tem muita gente aqui, muitas pessoas aqui que já estão fazendo isso multiplicar. Por isso que eu sempre peço para compartilhar. Eu sempre falo, compartilha. Por quê? Às vezes, gente, uma pessoa ouve um vídeo, como aconteceu com muitas pessoas aqui no canal, que ouviram o vídeo e falaram, cara, esse cara é maluco. Peraí, deixa eu ouvir isso aqui. E a pessoa ouve com atenção aquele vídeo e a pessoa tem que ouvir. O Espírito Santo que faz a parte dele. Se a pessoa ouviu, abriu o coração, ele entra com força, gente. É assim que acontece. Então, meu irmão, minha irmã, eu já fiz uma live sobre intercessão, então assiste. Na intercessão nós pedimos e buscamos por outras pessoas. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que quando se trata de intercessão, a razão de nós continuarmos intercedendo não é tentar convencer Deus a mover, gente, mas manter a influência dele sobre as pessoas. E nós temos o maior exemplo de intercessão que foi Paulo. Pega as orações de Paulo, como ele orava pelas igrejas, gente. É aquilo ali. Gente, então nós devemos, gente, ler tudo que você lê na palavra de Deus, gente. Tudo que você lê nos evangelhos, tudo que você lê aqui, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus. Gente, você tem que ler com óculos da nova aliança, senão você vai ficar doido. Mas como, Vinícius? Entenda a nova aliança, estude sobre a nova aliança, assista a série Está Consumado, compre livro, gente. Eu já apresentei o livro do Reinhard. Gente, muita gente que comprou o livro dele, leu. Gente, a pessoa tem que se mover. As pessoas que se moveram aqui estão mudando de vida. É só testemunho, gente. Lógico, tem aflição, continua turbulência, continua pedrada, mas a forma de encarar é totalmente diferente. Gente, ambos os escritores, tanto Mateus quanto Lucas, fazem uma afirmação interessante aqui nessa passagem. Gente, uma expressão que fala assim, quanto mais. O que ele fala assim, quanto mais? Quanto mais Deus, eles falam. Gente, isso expressa a generosidade do nosso papai. Gente, a bondade e a benignidade do nosso Pai do céu, gente. E nós vamos ler esses dois versículos novamente aqui rapidinho, onde Jesus nos diz que nosso Pai no céu está muito mais disposto a dar do que qualquer pai aqui da terra. E ele vai dar, porque lá em Mateus 6,35 ele fala para nós assim, Jesus fala, por que vocês estão preocupando com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Eu não dou de comer para os pássaros? Os lírios do campo eu não visto porque eu não vou te vestir, meu filho? Por que eu não vou dar de comer para você? E você fica preocupado e ansioso com isso? Lança aqui para mim as tuas preocupações. Deixa que eu cuido de você. Apenas descansa em mim. Gente, Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso aqui em Mateus 7, que as pessoas justificam para pedir. Aí nós vamos para Lucas 11:13. Se você é a mesma parábola. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Gente, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dia a dia aprender mais com Jesus. Nós podemos, gente, é interessante notar que Jesus nos disse para não usarmos muitas palavras. Então, gente, a pessoa que fala lá, que você tem que ficar batendo, insistindo com Deus, pedindo a mesma coisa,
usando essa passagem de Mateus 7, ela está contrariando o que Jesus disse, gente. Porque Jesus em Mateus 6,7 diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gente, Jesus, então o teu pastor chega lá e fala: vamos fazer campanha, vamos insistir, vamos orar até mover o céu. Eu já fiz isso, gente. Gente, eu já fiz isso. Eu virei noite orando. Gente, eu peguei aquela passagem. Meu Deus, misericórdia. Gente, eu peguei aquela passagem de Jacó, que ele lutou com Deus. E Jacó lutava com Deus. E Deus queria fugir, ele puxava Deus. Gente, eu me via, eu à noite orando, e eu me via, e Jesus ia, e o Deus ia, eu começava a puxar Deus: Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou virar essa noite até o Senhor dê a minha bênção, Senhor, como o Senhor fez com Jacó. O Senhor abençoou Jacó, e o Senhor vai me abençoar. Então eu vou ficar aqui lutando a noite inteira em oração contigo, porque o Senhor vai me dar, Senhor, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E não acontecia nada. Perdi uma noite. Eu desconhecia totalmente a nova aliança, gente. Nós já somos abençoados em Cristo. Então se aproprie das bênçãos. Você não tem que lutar mais com Deus, não, gente. E as pessoas pegam essas passagens, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, e começam a orar em cima daquelas doideiras, gente. Naquela época era a velha aliança, era outro contexto, gente. É importante ler o Antigo Testamento justamente para você ter essa diferenciação. Gente, é lindo. Às vezes tem a passagem de Ana. Ana insistiu em oração. Às vezes pego essa passagem também, que Ana ficou lá insistindo até que Deus deu um filho. E Ana fez um voto com Deus, gente. Fala lá na palavra que Ana fez um voto. Ela falou assim: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Gente, isso aí é barganha. Não existe mais isso hoje. Então você tem que ler e você tem que trazer para a obra consumada. Peraí, isso aqui foi na velha aliança. Mas lá, com a morte e ressurreição de Jesus, o que isso mudou? Então, meu irmão, minha irmã, exatamente isso que tem que acontecer. Eu amo quando eu leio o Antigo Testamento e eu olho assim: opa! Isso aqui já foi me dado em Jesus. Isso aqui eu tenho. Essa promessa aqui já é minha. Em Jesus. Se cumpriu. Essa aqui já é minha. Gente, é lindo. Você começa a olhar o evangelho. Rapaz, isso aqui, ó. Jesus já pagou o preço para mim. E é assim, gente, que você tem. Se você não tiver essa ótica da nova aliança, você vai confundir tua mente. Você vai ficar doido, gente. E vai começar a pegar versículo isolado e profetizar da forma errada. E a tua vida vai ser frustrada de oração. Gente, Jesus, ele nos adverte claramente contra vãs repetições. Aí a pessoa pega Mateus 7, que é um versículo depois, e fala assim: tá mandando para pedir, bater e buscar, não entendeu? Aí você fala: mas vem cá, você leu Mateus 6,7 antes, que não é para ficar repetindo? Jesus falou que não é para ficar repetindo, e agora ele falou que, então Jesus está se contradizendo, e Jesus não se contradiz. É porque a pessoa não foi ver o contexto de Lucas. Tá entendendo, gente? Não justifica usar essa passagem para insistir em oração. Tem uma live que eu falo lá, gente, foi muito impactante de estar consumado, que eu falei lá que a oração não tem poder. O que tem poder é Deus, gente. Gente, muçulmano ora, satanista ora, tudo que é religião ora, gente. Budista ora, todo mundo ora. Então o poder em si não está na oração, está no nosso Deus. E uma oração sem fé, meu irmão, minha irmã, não adianta nada. Uma oração sem fé, como é que uma oração, a pessoa tem poder na oração, ela vai orar, aí ela acha que esse poder é intensidade, e não é intensidade, gente, é fé. A moeda do céu é a fé e não a intensidade. E Jesus nos adverte para não ficar repetindo. Gente, quando eu comecei minha caminhada cristã, eu orava exatamente como Jesus disse para a gente não orar. Totalmente errado.
Eu ficava pedindo as mesmas coisas várias vezes. E fiz muita campanha. Fiz muito jejum errado. Gente, e outra coisa, isso aqui, fica atento, tá? E se vez ou outra as coisas que estamos pedindo acontecem, a gente acredita que a campanha deu certo. Só que eu discordo, gente. Sabe por quê? A pessoa fica usando essa parte de Mateus 7,7, usando para você fazer aquela campanha de oração de acordo com Mateus 7, né? Gente, a gente tem que entender que esse contexto, como eu provei para você, nós estamos falando de intercessão, não da nossa vida pessoal de oração, gente. E se você quer saber sobre a sua vida pessoal de oração, assista a live anterior que eu falei sobre isso. Gente, quando os discípulos pediram que Jesus ensinasse eles a orar, gente, Deus ele deu uma oração curtinha que foi a oração do Pai Nosso, a base de oração. Gente, a oração do Pai Nosso tem um significado muito profundo, tá? Só que também fiz uma live, a oração do Pai Nosso, está na série Está Consumado. Assista lá. Gente, apesar de que ele mesmo passava noites inteiras em oração, olha que doideira, gente. Jesus ensinou uma oração curta para os discípulos. Só que em Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 6,46, tendo-se despedido, subiu ao monte para orar. Gente, parece contraditório. Ele diz aos discípulos para não usarem de muitas palavras, de vãs repetições na oração, e dá um modelo de oração bem curtinho, e depois ele passa a noite orando. Doideira, né? Mas para mim isso não é contraditório, gente. Sabe por quê? Há algum tempo, quem conhece aqui, está acompanhando a Nova Aliança, eu tenho desfrutado deste tipo de vida de oração, e jamais eu vou deixar, gente. Meu irmão, minha irmã, uma chave para o versículo aqui que ele fala é retirou-se. Jesus, ele retirava-se. Nesse contexto, gente, retirou-se significa afastar-se das pessoas e das distrações. E na live anterior eu compartilhei como você deve orar pela sua vida pessoal na Nova Aliança e disse como eu faço as minhas orações diariamente. Gente, tem dia que a minha oração, na verdade, gente, eu oro o dia inteiro, né? Eu converso com Jesus. Quando você está conversando com Jesus, você está orando. Mas tem um momento que eu gosto de ficar sozinho. Eu fecho a porta aqui do escritório, eu abaixo isso aqui, coloco. Gente, tem vezes que eu fico aqui 1 hora. Gente, eu falo, de 1 hora, eu falo 10 minutos no máximo com Jesus. 50 eu fico na presença dele. Hoje, gente, eu acordei 4:30 da manhã. Aí eu fui para a rede, vi o sol nascer. Foi demais. Fui lá, botei minha musiquinha de soul e fiquei ouvindo. Agradeci ao Senhor, tomei posse que o dia seria maravilhoso e fiquei na presença dele, gente. Eu acho que eu fiquei ali, eu saí da rede 6 horas. A Thaís chegou, ficou comigo, a gente agradeceu, ficamos ali louvando, adorando e agradecendo a Deus, quietinho eu e ela. Quietinho, gente, quietinho na presença dele. Isso é orar, gente. A pessoa acha que orar é ficar falando igual tagarela. Gente, eu fiquei lá e Jesus fazia isso, gente. Ele ia para a presença, ficar na presença do Pai, no local retirado. Então, gente, orar, você se retirar. E eu fico quietinho na presença dele. É tão gostoso, gente, você se sentir amado por ele. Você contemplar a natureza, você olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para o mar, olhar para uma árvore, olhar para as crianças. Gente, você vê Deus em tudo e você começa só a agradecer Ele. Isso é oração. As pessoas acham que oração é ficar lá, virar noite igual um doido, ficar orando, pedindo a mesma coisa. Não, oração é alinhar o teu coração com Deus. Quem não sabe o que é soaking, gente? Soaking com Jesus. O irmão perguntou o que é uma meditação. Gente,
tem várias lives, tem uma playlist escrito Soaking com Jesus. Ou seja, você tem um encontro pessoal com Jesus, ele se senta ao teu lado, e naquele momento você conversa com ele, você deita no colo dele, você abraça ele, você beija ele, você lança os problemas para ele. Gente, você pode fazer isso quanto tempo você quiser. Eu já fiz, gente, 2 horas de soaking com ele. Gente, Jesus já me levou para cada lugar, que coisa linda. Eu já andei sobre as águas com Jesus, tudo pela fé, meu irmão, minha irmã. Eu já andei na praia. Gente, teve um soaking que eu fiz, que eu estava lá sentado na praia, e sempre quando eu sento eu boto uma cadeira do lado, que é para ele sentado do meu lado. E nesse dia ele não sentou, gente. Ele veio de dentro do mar, na minha direção. Pela fé eu via Jesus vindo sorrindo dentro do mar. Quando ele chegou assim, pertinho na beirinha, ele olhou para mim e fez assim, ó, me chamou. E eu levantei e fui, gente. Ele olhou para mim e ficou sorrindo. Tem vezes que Jesus não fala nada, tem vezes que ele fala. Nesse dia ele só sorria. Ele pegou na minha mão e levou para andar no mar com ele. Eu só chorava, gente. E minha irmã teve uma experiência que eu posso contar. A minha irmãzinha, Regina, muitos conhecem aqui o testemunho dela. A minha irmã teve algo semelhante com Jesus. Jesus veio e ela começou a andar pelas águas. E quando ela chegou, ela afundou. Igual Pedro. E Jesus pegou na mão dela e falou assim: mulher de pouca fé, por que você duvidaste? E pegou ela no colo. Gente, é demais. Você chora o tempo todo. Pegou ela no colo, veio. E aquilo ali Jesus falou para ela que ela tinha que trabalhar a fé dela para viver o sobrenatural que ele tinha para ela. Gente, Jesus já me levou, já te fiz na cachoeira com ele. E as pessoas podem falar: Vinícius, mas eu não consigo fazer, é difícil fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e minha irmãzinha Mari, que tem a voz muito doce, minha amiga, nós fizemos alguns soakings conduzidos. Tá aí no canal, gente. Tem uma playlist escrito lá, Soaking com Jesus. O que é aquilo ali, gente? Você pega um fonezinho e deixa que a nossa voz conduza você. Tem um soaking que eu faço lá, que eu conduzo você pela praia. Eu vou falando, pela fé. Você está andando numa praia e você vai imaginando pela fé aquilo. Se o teu pensamento começar a vaguear, pensar em outras coisas, manda embora esse pensamento e volta. É assim, gente. Até que vai ter um momento que nada vai atrapalhar o seu soaking. Então, meu irmão, minha irmã, isso é oração. As pessoas acham que isso não é oração. Meu irmão, minha irmã, alguns aspectos importantes. Eu estou me empolgando hoje. Não chegue diante de Deus com sua lista de necessidade, meu irmão, minha irmã. Deus, ele deseja intimidade com você, ele quer relacionamento com você. Se eu me relacionasse, gente, com a Thaís, com a minha esposa, da maneira como os cristãos geralmente se relacionam com Deus em oração, eu posso garantir que nós teríamos um péssimo casamento, gente. Se eu só me aproximasse da Thaís com uma lista de coisas para ela fazer para mim, meu irmão, minha irmã, ia dar certo esse casamento? Isso não ia agradar o coração dela. Gente, o casamento é uma figura de Cristo e a igreja. Ele é o noivo e nós somos a noiva. E assim como os casais precisam estar juntos, simplesmente desfrutando um do outro, nós também precisamos estar com o Senhor, o amado de nossa alma, em oração e aprender a simplesmente desfrutar dele. Gente, o profeta Isaías, ele dá um belo incentivo. Ele diz em Isaías 30:15: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Gente, aonde está a salvação? No arrependimento e no descanso em Deus. Na quietude e na confiança. Gente, é lindo essa passagem. Não é nos aproximando de Deus com uma lista do que nós precisamos, gente, para ser resolvido. E falando naquela lista, todo dia a mesma coisa.
que nossa vida, gente, ela vai se tornar totalmente infrutífera. Nós temos que render tranquilamente nossa vida a Ele em absoluta confiança, meu amado, de que Ele é tudo que nós precisamos, não precisamos de mais nada, só de Jesus, gente. Se Ele é suficiente, é ponto, não tem vírgula. As pessoas botam vírgula, Jesus é suficiente, vírgula, mas eu vou fazer uma campanha de oração. Jesus é suficiente, vírgula, mas eu vou fazer um jejum para o meu marido voltar. Jesus é suficiente, vírgula. Gente, não tem vírgula. Jesus é suficiente, ponto de exclamação, acabou, está consumado. Tire as vírgulas e coloque um ponto final, que Jesus é o que você precisa somente. E quando nós aprendemos a orar devidamente, nós temos que entender que devemos nos chegar a Deus com uma fé pura, sincera, uma fé pura em sua bondade, gente, demonstrada na nova aliança. E o problema é a mentalidade religiosa, gente. Um dos grandes obstáculos, gente, obstáculos que precisamos vencer para aprender a orar de acordo com a nova aliança, e eu falo isso e vou falar isso para sempre, e vai remover todas as limitações da tua vida para viver uma vida incrível. Sabe o que é, meu irmão, minha irmã? É você se libertar da mentalidade religiosa. Precisamos descansar na bondade de Deus, gente, compreendendo que tudo de que nós precisamos está dentro de nós e podemos viver num relacionamento direto e íntimo com o coração do papai. No início da minha caminhada cristã, gente, eu aprendi que com o meu modo de orar, fazendo essa lista de necessidade, focando nos meus problemas, gente, eu não tinha fé no meu coração, gente, eu achava que tinha fé. Antes, gente, da gente expirar o ar, botar o ar para fora, nós precisamos inspirá-lo. Antes de conseguirmos amar, nós precisamos receber amor. Antes de servir, nós precisamos sermos servidos por Jesus, gente. E em nosso tempo de oração, nós devemos beber da nossa fonte, que é o Senhor. É o momento, gente, naquela presença, de receber esse amor, receber a graça, receber a paz, receber o entendimento, receber o discernimento, para que você se encha e possa dar, gente. Se eu não me encher de Deus, gente, o que eu vou falar para vocês aqui? Não tem que falar, gente. Eu tenho que me encher para eu poder falar para você. E muitas coisas eu vivi para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que Deus muda radicalmente a nossa vida. Gente, tem uma passagemzinha aqui que eu quero partilhar com você. Olha só, muitas pessoas podem perguntar assim, Vinícius, e Romanos 8,32, que nós lemos que Deus nos dará graciosamente todas as coisas. Gente, você pode pensar que como o verbo está escrito no futuro aqui, que Deus nos dará, significa que nós precisamos pedir as coisas que ainda não foram dadas. Mas aí a gente olha o versículo, olha o que diz o versículo, as pessoas pegam as coisas isoladas. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele e de graça todas as coisas? Gente, no original grego, assim como em muitos idiomas, uma palavra tem vários significados, gente. Vários significados, dependendo do contexto. Não creio que Deus esteja dizendo aqui que Ele nos dará tudo se simplesmente orarmos e crermos. Sabe por quê, gente? Um dos significados do verbo conceder no original é perdoar, que é o que eu creio que está dizendo aqui, gente. E se a gente olhar o versículo, faz todo sentido. E eu vou ler esse trecho de novo, substituindo conceder por perdoar. Olha só, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos perdoará juntamente com ele e de graça em todas as coisas? Tá vendo, gente? Então a pessoa tem que estudar, gente. Tem que entender o contexto.
O contexto dessa passagem, gente, é a acusação e a condenação contra nós. Paulo nos diz aqui que ninguém pode trazer acusação alguma contra nós porque Deus nos justifica. É isso que ele quer falar. Ninguém pode nos condenar porque Cristo é nosso advogado. E ele ainda nos diz aqui que se Deus já nos deu seu próprio Filho, então não nos perdoará gratuitamente por tudo? Olha o sentido, gente. Então pare de pegar versículos que atendem os seus pedidos e começa a falar sem sentido. Usar essas passagens para que você justifique os seus pedidos errados. Gente, esta é a confiança e a garantia da nossa salvação eterna, gente. Os pecados passados estão perdoados. O pecado que você pecou lá atrás foi perdoado. O pecado que você comete hoje já foi perdoado. E o pecado que você cometerá também já foi perdoado em Cristo Jesus. Gente, ainda que eu e você caísse em pecado 1 milhão de vezes, Ele nos perdoaria gratuitamente, por causa do perfeito sacrifício de Cristo. Mas para isso você tem que crer que você foi perdoado. Você tem que agradecer a Deus. Você tem que confessar o seu pecado para Ele. Confesse. Confesse, gente. Confessar é diferente de pedir perdão. Você confessa o seu pecado para Ele. Se arrepende de todo o coração. Confessa. Você agradece a Ele pela misericórdia dEle, porque a misericórdia dEle já foi nos dada em Cristo. E você segue a tua vida e não peques outra vez. Gente, é incrível. Eu amo falar de Nova Aliança e deixar aqui eu vou embora. Mas, gente, hoje eu queria falar justamente sobre esse versículo de Mateus 7. E eu acho que ficou claro para você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra de hoje, que tenha tocado o teu coração, que o Espírito Santo tenha falado a verdade a você. Como eu sempre falo, gente, não é o Vinícius que fala a verdade, é o Espírito. Ele revela, eu não, eu só abro a boca. Mas quem revela, Ele revela o teu coração. Você pega a palavra que eu falei, pega para você e fala: Espírito Santo, que o Vinícius falou a verdade, e Ele vai te responder. Já tem testemunho aqui, que as pessoas assistiram uma live minha, no final falaram assim: Senhor, é verdade o que o Vinícius falou, e o Espírito Santo falou ao coração dela. Essa é a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, pergunte para Ele, porque é Ele que revela, tá bom? Espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Se você chegou agora, dá o seu like, não esquece de dar, compartilha essa live nos grupos do WhatsApp, do Facebook, onde você participar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o que essa palavra falou ao seu coração. Inscreva-se também no nosso outro canal, casamento.com. O link está aqui, ó. Logo que você clicar, tá? Acho que eu fixei aí no chat. Inscreva-se lá. Lá é um canal da família que a gente fala sobre criação de filho. Vamos falar ainda sobre divórcio, sobre segunda união, sobre o que Jesus falou sobre isso, o que Paulo falou sobre isso. Vários vídeos que a minha amada esposa está fazendo lá para você, tá bom, gente? Vamos orar para terminar essa live. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesta noite, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Senhor, espero que eu tenha esclarecido essa passagem que as pessoas confundem, papai. As pessoas insistem em ficar batendo toda hora na tua porta, Senhor, sendo que o Senhor já nos abençoou em Cristo. Isso é muito claro no meu coração, na revelação que o Senhor me deu, Senhor. É muito claro que nós já somos abençoados totalmente em Cristo Jesus. Mas as pessoas, infelizmente, Senhor, pelo desespero que estão, pegam versículos isolados da tua palavra e começam, de alguma forma, a profetizar de forma errada. Eu espero, Senhor, que essa palavra tenha sido esclarecedora. Espírito Santo, não sou eu que revela a verdade. Eu só abro a boca. Eu sou veículo de graça. Quem faz a obra é o Senhor que transforma corações e mentes, o Senhor que faz a metanoia acontecer, o Senhor que toca no fundo da alma, o Senhor que conduz as vidas. Então, Senhor, tantas pessoas aqui até agora, esse momento, eu tenho certeza que estão cheias de sede, estão sedentas de Ti, estão com o coração aberto. Então, Espírito Santo, faz morada e revela a verdade que liberta.
Muito obrigado, Senhor, por mais uma live, por mais um dia na presença do Senhor e dos meus amados irmãos e irmãs que estão unidos aqui como uma verdadeira igreja de Cristo. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que ficou até agora. Gente, roda aí no canal que tem muita coisa boa aí, gente. Tem quase 1000 vídeos, acho. Acho que eu não contei ainda, mas acho que tem até mais de 1000. Gente, tem vídeo de tudo que é tipo. Então, vai fuçando, que tem muito vídeo que vai falar ao seu coração. Participe dos nossos grupos do WhatsApp e o nosso grupo do Telegram. Descrição da live aqui está um link. Tá bom, gente? Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso. Por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.